Agora são 2h02 para você que está curtindo então a nossa melhor. Bom, já está combinado, né? O que eu disse? A partir das 2, não foi? Começa o nosso bate-papo? Pois é, já estou aqui com ela na linha para a gente falar sobre estresse nessa pandemia. Eita, e ainda mais com essa outra notícia, né? Que teremos a semana que vem decretado feriado também, com antecipação aqui em São Paulo. Então imagina como é que vai estar em casa. Com a garotada tudo correndo para lá e para cá e você tentando trabalhar, né? O WhatsApp já está liberado. Olha aí, DDD é 11 96593 8295. E na linha conosco para esse bate-papo gostoso está a Patrícia Gomes, psicopedagoga e pós-graduada em saúde pública. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? Melhor agora falando contigo, meu. E eu acho que nós vamos ficar melhor ainda quando acabar toda essa pandemia, né? Com certeza. Nem me fala. Tem filhos em casa também, Patrícia? Tenho dois, mas um já mais velho, trabalhando e fazendo faculdade, e um que está no 9º ano. No 9º ano? Então tá mais tranquilo para você. Mais ou menos. Mais ou menos. Utiliza das técnicas da psicologia também com a garotada em casa? Também, né? Com certeza. Imagino. Pois é. Bom, nessa pandemia, muita gente está ficando ansiosa, estressada, ociosa, por causa, na verdade, da ociosidade, né? Agora me diz uma coisa. Há solução para tudo isso nesse tempo que a gente não sabe o quanto que vai durar ainda essa pandemia? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensou quando a pandemia começou é que a gente teria um prazo para que ela acabasse, né? Então isso já acabou gerando um estresse e uma ansiedade muito grande. Então acho que a primeira coisa é a gente começar a imaginar que a gente não tem data para acabar. E aí, assim, o que a gente tem conversado muito com os pais é a respeito da rotina, né? Porque a gente perdeu a rotina. Sim. Tem agora um novo normal, né? E aí, aquela questão que na empresa nós tínhamos a privacidade de ter o nosso ambiente de trabalho, meu limite e o seu limite. Então ninguém mexe. Em casa não tem como, né? Você está fazendo alguma edição de texto ou, enfim, falando com alguém, daqui a pouco a garotada passa e interrompe a linha de raciocínio. E aí vem o estresse também, não é? Sim, então a mudança na rotina fez isso, né? Trouxe aí os objetivos perdidos, uma desorganização muito grande na casa. E com isso, essa desorganização vai trazendo estresse tanto para os pais quanto para as crianças, né? Sim. As crianças querendo queimar energia, não entendendo como é que em casa eles estavam estudando. Acho que isso a gente já conseguiu melhorar um pouco, né? Acho que eles já conseguiram entender que eles vão estudar em casa. Mas acho que os pais ainda estão tendo um pouco de dificuldade em estabelecer essa rotina com horários mais, não inflexíveis, mas horários um pouco mais estabelecidos. Sim. E isso faz com que o planejamento e a organização das crianças fique melhor. E, na verdade, nós adultos vamos ganhando, né? É uma função que a gente tem neurológica, o planejamento e a organização, e a criança ainda não tem. Então, somos nós adultos que vamos dar esse planejamento e essa organização. Então, quando os pais acabam deixando isso muito livre porque eles estão em casa, isso acaba trazendo uma agitação muito grande para o ambiente, né, o ambiente de casa. E aí a gente tem dois panoramas. Os pais que estão trabalhando em casa, então tem que trabalhar e dar conta disso, e os pais que estão trabalhando fora e que deixam as crianças em casa. Então, a gente tem dois panoramas aí bem difíceis, que melhoram ambos com esse estabelecimento mesmo de uma rotina, né? Sim. Agora, uma pergunta até mesmo de um ouvinte. Comentou aqui no WhatsApp. Para refugiar, posso utilizar a tecnologia para entreter o meu filho e ter essa calma em casa? Então, ou seja, dar tablet, dar notebook, dar joguinhos virtuais? Cortou aqui a transmissão, não consegui ouvir a sua pergunta. Tá, vou repetir, tá? Tem um ouvinte que está aqui na linha do WhatsApp, e aí ele fez a seguinte pergunta. Para eu entreter a minha filha, eu posso dar notebook, PC, joguinhos virtuais para ela passar mais tempo nesse mundo e me deixar mais calmo? Isso é prejudicial ou é literalmente uma válvula de escape e uma ferramenta nessa situação?
Então, na verdade, a gente fala que tudo em excesso vai trazer muitos prejuízos, né? Uhum. A gente ainda não sabe quais serão os prejuízos dessa pandemia, tanto para as crianças quanto para os adultos, né? A gente está vivendo aí uma realidade virtual muito intensa. Uhum. Então, assim, não prejudica desde que a gente não tenha só isso, né? Então, como é que a gente pode planejar? E aí eu digo sempre que algumas tarefas da casa, tarefas de casa mesmo, ajudar a mãe a lavar a louça, a regar as plantinhas, estender a roupa. Isso faz com que a criança se comprometa, faz com que ela ocupe o seu tempo com uma atividade e, por incrível que pareça, né, muitos pais não acreditam, ela traz um benefício incrível para a parte de desenvolvimento motor, para a parte de responsabilidade. Então, assim, é importante, sim, incluir outras coisas. Só o eletrônico vai deixar a criança mais quieta? Certeza. Uhum. Mas o excesso dele traz para a gente tem já alguns estudos aí dizendo o quanto pode ser prejudicial para o desenvolvimento, tanto da criança pequena quanto do adolescente. Sim, e não só as crianças, né, mas também nós, adultos, acabamos nos refugiando com esse mundo digital, né? E aí vendo vídeos, Netflix e tudo mais, né? E, como você disse, tudo que é demais acaba sendo prejudicial, né? Sim. Acho que é época de resgatar jogos. Sabe aqueles jogos que a gente fazia de tabuleiro? Sim. Acho que é uma época muito legal para se fazer esse resgate, né? Uhum. Os pais já cansados à noite, aí vai para a televisão para assistir um filme. Que tal fazer uma variação nisso, pôr um jogo, um banco imobiliário, um jogo de adivinhação, né? Uhum. Isso, a própria dominó, baralho. As Sim. crianças não sabem mais jogar, né? Elas não conhecem essas regras. Elas são imprescindíveis para o crescimento. Isso faz com que elas melhorem a concentração, faz com que elas aprendam as regras. E, além disso, vai propiciar uma interação da família muito legal. Então, certo. Acho que é hora da gente começar a pensar um pouco em voltar aí nos jogos de tabuleiro. Uhum. O duro é fazer a criança aprender ou gostar disso, né? Nesse mundo digital é mais complicado. Aí são dois desafios. De entreter a criança e trazer essa novidade. Então, olha, eu vou te falar assim, que na verdade a criança está tão acostumada com esse virtual que quando ele descobre, por exemplo, um jogo de dama e vai entendendo as regras, eles se encantam sim. Sim. A gente é que acaba achando que as crianças não vão se interessar. Uhum. Mas como é uma coisa para eles hoje, para nós, né, que jogamos, né, eu sou mais velha, eu joguei bastante, a gente não tem essa, fica assim, nossa, mas o virtual é muito mais divertido, tem muito, mas ele tem muito visual, não tem o do raciocínio, né, não tem o da competição, então, a competição ali, né, a presencial, então a criança se encanta assim, né. Sim. Eu trabalho no consultório com jogos de tabuleiro e jogos no computador, com fotos. As crianças, quando tem um momento de escolha, 90% das crianças escolhem jogos de tabuleiro. Ah, legal, legal. Ó, eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte, a Marcela Souza, que está curtindo aí a rádio em São Bernardo. Ela fez a seguinte pergunta: eu percebo que na pandemia a minha filha anda quebrando muita coisa. É algum sinal de ansiedade? Sim, provavelmente. Difícil dizer, né? Afirmar que sim. Ela não colocou a idade, né? Não falou a idade aqui. Mas eu já pergunto e eu te respondo. Tá, então, porque assim, na verdade, a criança mais nova, é o que eu disse aí a respeito do planejamento e da organização. A gente são funções que a gente vai conquistando. E a criança não tem linguagem suficiente para dizer para a gente que ela está estressada. Quando ela diz eu estou estressada, é porque alguém disse isso para ela. Uhum. Né? Ela está reproduzindo, ela ainda não sabe o que é. Até quando uma criança me diz assim, estou estressada, eu falo o que é estar estressada para você. Sim. Né? Então, o que vale a pena nesse momento? Estou percebendo que você está quebrando algumas coisas. Você está percebendo isso? Né? E aí a gente vai começar a buscar a razão, porque na verdade cada um tem uma razão, né? Uhum. Ela quebrar uma coisa pode ser uma razão, a minha pode ser outra, mas provavelmente ela está nesse excesso, provavelmente querendo dizer que alguma coisa não está bem. Tá. A Mariana... Então a gente vai conversando aí um pouco com eles a respeito disso,
porque eles estão, sim, muito cansados de ficar em casa, sem convívio com amigos, tá bem complicado. Sim, a filha dela tem 11 anos, se chama Mariana. A idade influencia? A idade influencia. Porque, assim, quanto mais novo, mais dificuldade de se expressar. E também tem, porque eles não têm, que eu disse, a linguagem para colocar todo esse sentimento. Então, tem criança, por exemplo, que ela não consegue dizer que ela não gostou disso, ela começa a chorar. Aí a gente fala, essa criança é birrenta. Nem sempre ela é birrenta, né? Muitas vezes ela não tem recurso para dizer sobre aquilo, ela só tem o choro. Sim. Assim como o bebê. O bebê, quando ele tem todas as sensações, ele só sabe chorar. Sim. E muitas crianças também acabam não tendo essa percepção. Então, eles começam a fazer outras coisas que chamam a atenção do adulto para aquele incômodo que ele está sentindo, mas ele não sabe relatar o que é. Então, quebrar as coisas e começar a gritar, ficar muito agitado, geralmente é um comportamento que está trazendo para a gente que essa criança está incomodada em algum aspecto, né? Sim, interessante. Bom, pro ouvinte que está ligando agora a nossa conexão, tá ligadinho aqui conosco, estamos falando sobre estresse e ansiedade na pandemia e conversando com a Patrícia Gomes, que é psicopedagoga e também pós-graduada em saúde pública. Patrícia, mais uma pergunta aqui interessante, né? Identificou essa questão da ansiedade das crianças, está quebrando muita coisa, e o que fazer para amenizar? No início nós já comentamos a respeito dos jogos em tabuleiro, mas há outras ferramentas? Então, a gente tem resgatado bastante as coisas que é isso, assim, além dos jogos de tabuleiro, acho que falar um pouco com a criança como é que ela está se sentindo nesse momento, porque o adulto tem o hábito de nomear o sentimento das crianças sem perguntar. Então, assim, como é que você está se sentindo em casa, o que é que você está sentindo, o que é que você gostaria de fazer? Acho que isso é uma coisa bem interessante. Outras são que acabam acalmando bastante, né? E eu vou puxar para a rádio, que é a música. Muitas crianças se acalmam com música. Sim. A gente tem técnicas de respiração para acalmar as crianças também, né, que vem do yoga infantil, são técnicas bem legais, que depois a gente até pode conversar um pouco a respeito. A pintura, o desenho, né, são coisas que fazem a criança sentar um pouco e sair um pouco dessa perturbação externa, né, eu falo que está um clima pesado, né, então a gente vai conseguindo fazer. E a terceira coisa que eu falei aí já um pouco é colocar a criança na rotina da casa. Então, assim, tarefas domésticas mesmo. Então, colocar para ela algumas tarefas que seriam diárias e a cada dia colocar hoje a gente vai sortear uma tarefa para cada um na casa. Isso acaba trazendo a criança para essa rotina e ela vai se sentindo mais pertencente. E isso tem assim, eles acabam tendo uma sensação melhor e acalma um pouco também. Certo. E uma receita para os pais, existe alguma? Eu acho que nesse momento, flexibilidade. Imagino. Flexibilidade, tanto assim, para entender que vocês também, enquanto pais, estão muito cansados, né? O que a gente está vivendo é tudo era uma adaptação que foi se tornando uma rotina. Então, a gente está se aprimorando nesse fazer. Então, acho que a gente precisa ser flexível, compreensível um com os outros, mas eu acho que a grande receita, assim, se a gente for pensar em uma receita mesmo, é a rotina. Sim. Então, colocar horários, ele tem aula de manhã, depois que ele tem horário da aula, ele tem a tarde toda livre. Não, coloca alguns marcadores durante essa tarde para algumas tarefas. Isso dá um direcionamento bem legal. E outra coisa que a gente tem percebido muito é a rotina de sono das crianças, que alterou muito. Né? Então, outra coisa é manter horário, sim, para dormir. Porque as crianças, por mais que estejam sem fazer nada, elas precisam do sono. Só que esse tempo de sono delas reduziu, porque elas têm gastado menos energia. Sim. Então, manter essa rotina para que eles possam dormir um pouco mais tranquilamente. E quando a gente usa isso, já é comprovado cientificamente, a própria luz do celular, os raios que ele tem, acabam interferindo no nosso sono. Então, desligar isso um pouquinho antes, né? Tem criança que dorme com o celular na mão. Nossa.
Então, tirar isso um pouco para que eles consigam desligar um pouco do eletrônico, desse mundo de imagens, e consigam relaxar e dormir. Uhum. Bacana, bem interessante. Tá, e outra questão. Percebemos que tá tudo muito corrido, tá tudo muito agitado em casa, e aí vem outras consequências, né? Quais as consequências que o estresse e a ansiedade pode causar em casa? Eu acho que os conflitos que aumentam muito entre as pessoas que nunca conviveram tanto tempo juntos, né? A gente nunca ficou tanto tempo com os filhos, com os seus cônjuges, então não é à toa que a gente teve o maior número de divórcios aí durante a pandemia. Nossa, é verdade. Então, assim, porque a gente nunca teve um convívio tão próximo, né? Uhum. Então, acho que essa é uma coisa. Dá uma observada, assim, também. A alimentação, né? Geralmente, a criança mais ansiosa, ela vai comer muito mais, e aí ela acaba comendo sem hora, e aí a gente volta para a rotina. Então, eles comem enquanto assistem aula, eles comem antes da alimentação, eles comem o dia inteiro. Sim. Então, isso também é um sinal que aparece bastante com relação à alimentação. E a própria agitação mesmo, motora, em algumas crianças a tristeza, né? Tem algumas que têm ficado muito tristes. E aí a gente começar a pensar em algumas estratégias, né? Acho que alguns pais, eu fiz algumas sugestões aí, algumas reuniões online mesmo, né? Uhum. De vários amigos, para conversar, familiares, para que possam interagir com segurança, né? Mas que possa, o que a gente tem falado muito é que a gente precisa do distanciamento físico, não do social. Sim. Então, como é que a gente pode se aproximar das pessoas neste momento? Reuniões online, né? Um parabéns online que agora virou uma coisa mais comum, mas isso, assim, de uma forma mais rotineira, porque senão fica só para datas especiais. E quando você coloca isso, você traz esse convívio de volta. Porque as crianças estão tendo aulas online, mas elas não têm também, é um outro pedido para a escola, eles não têm o tempo de conversa livre, né? Uhum. É só o tempo onde o professor está falando e eles só respondem a respeito da matéria. Então, perdeu-se a hora do intervalo, perdeu-se essa interação. Então, tentar trazer essa interação tanto para a família quanto para as crianças, com os amigos, é importantíssimo. Perfeito. Bom, como o nosso bate-papo é bem rapidinho aqui mesmo, infelizmente já temos que finalizar, até mesmo porque a senhora vai para outras consultas também, né? Tem alguma mensagem, alguma dica para amenizar essa ansiedade, esse estresse em casa? Isso em geralzão, para todo mundo. Eu acho que, assim, respeitar os seus limites mesmo, enquanto papel de pai. Se precisar, não hesite em pedir apoio de psicólogo, apoio de profissionais para que possa direcionar. Nem sempre a criança precisa de um processo terapêutico, mas muitas vezes a família precisa de uma orientação para conseguir colocar essa rotina de uma forma um pouco mais tranquila. Então, acho que nesse momento é aquilo que eu falei, ser flexível, mas ao mesmo tempo respeitar os limites enquanto o papel de cada um. E se precisar, não existe. Pede apoio aí para uma outra pessoa. Tá certo. Patrícia, é sempre um prazer falar com você, tá? Obrigado por dividir um pouco do seu tempo e do seu conhecimento, mas infelizmente temos que finalizar. Para alguém te encontrar, né, até para ter esse apoio psicológico, como é que faz para te encontrar? Pode ser pelo meu WhatsApp, que é o 11 976407600, ou eu tenho uma página no Facebook que é Patrícia Figueiredo, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. Tá, repetindo a página então do Instagram? Eu tenho no Instagram Pati Figueiredo Fono, tá? O ponto tá diferente. E no Facebook eu tenho Patrícia Figueiredo, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Ótima tarde para você. Agradeço. Bom trabalho. Enfim, assim quando tiver outra pauta também, tá convidada, tá bom? Tá ok, muito obrigada. Boa tarde para todos vocês. Ótima tarde, valeu. E é isso, para você que acabou perdendo então nosso bate-papo, você vai acompanhar ainda através do nosso canal do YouTube, né? E também vamos lançar no Facebook e no Instagram, transformado aí em podcast para você curtir esse oba-oba e tirar também mais informações. Fique ligado.